Para começar, eu lembraria que hoje faz um ano que o presidente Bolsonaro, em campanha, foi apunhalado, esfaqueado em Juiz de Fora por Adélio Bispo de Oliveira, que recentemente foi diagnosticado como psicopata. Bom dia, Cláudio Humberto. Muito bom dia José Paulo, bom dia a todos. Ainda vivemos aqui em Brasília a repercussão da escolha de Augusto Aras para o lugar de Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República. A escolha do presidente aqui em Brasília repercutiu muito bem. Repercutiu muito bem no Congresso Nacional, também no Poder Judiciário, muita gente elogiando, e é claro que também teve as críticas das corporações que desejavam, sobretudo, os procuradores da República ligados ao Ministério Público Federal, que queriam novamente que a indicação fosse feita pela lista tríplice, e também de políticos de oposição ao governo. No mais, a indicação foi muito bem recebida. Eu trago aqui até um bastidor interessante, que está até na minha coluna de hoje, que é a revelação de que o principal, o grande eleitor do futuro Procurador-Geral da República não foi ninguém da área jurídica do governo, não foi o ministro da Justiça, não foi o AGU, nem tampouco foi qualquer ministro de tribunais superiores. O grande eleitor dele, de Augusto Aras, foi o ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio Freitas, que é amigo dele, conhece há muito tempo, e foi Tarcísio Freitas, inclusive, que articulou o espaço, né, que Augusto Aras foi ganhando junto ao governo. E como Tarcísio Freitas é um dos ministros mais prestigiados e até admirados pelo presidente Bolsonaro, a pavimentação desse caminho ficou absolutamente tranquila. Augusto Aras tinha uma certa resistência, ainda tem, né, como todos sabemos, e alguns bolsonaristas raiz que o davam como esquerdista e etc. E coube ao ministro Tarcísio Freitas exatamente demonstrar que não era bem assim, né? Para começo de conversa, ele articulou um encontro do futuro PGR com o general Vilas Boas, que é hoje assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional, uma conversa que os dois tiveram, que durou 3 horas, na casa do Vilas Boas, aqui no setor militar urbano em Brasília, e esse aval que ele acabou ganhando do Vilas Boas também foi fundamental na escolha do presidente Bolsonaro. Olha, Cláudio, a gente já tinha falado aqui no nome do Augusto Aras, eram muitos nomes, né, que estavam sendo cogitados aí, o presidente abriu o leque, não escolheu alguém da lista tríplice, não precisa escolher segundo a Constituição. Essa revolta de procuradores, ela se justifica apenas pelo fato das garantias institucionais que os procuradores da República pretendem ter. E aqui vamos falar o português bem claro, que é o pagamento de verbas atrasadas, a garantia da luta pelo aumento de salário, né? É isso que não realmente importa, viu? É isso, Pedro, uma questão corporativa mais. Exatamente, e a gente já falou sobre isso. Entrevistamos no Bastidores do Poder o doutor Fábio Prieto, que é o desembargador federal do Tribunal Regional Federal de São Paulo, ele dizendo inclusive que não há previsão legal nem constitucional para a escolha da lista tríplice, até porque essa é uma lista tríplice de um pedaço do Ministério Público da União, que são aqueles procuradores ligados ao Ministério Público Federal. Tem outros. Tem o Ministério Público do Trabalho, tem o Ministério Público Militar, e a lista tríplice restringe, né, a escolha para os presidentes que a observaram, restringiu a escolha apenas àqueles integrantes do Ministério Público Federal, criando inclusive 2 categorias dentro do Ministério Público da União. Bom argumento esse, hein, Cláudio? Exatamente. Aliás, o Fábio Prieto, foi a explicação do Fábio Prieto. Ele é o autor da frase, né, sindicalismo de toga, que aqui pode ser adaptada para sindicalismo de beca, né, já que o juiz usa a toga, o promotor usa a beca, então ele também usa essa expressão, né, sindicalismo de beca. O único ponto aqui a ser observado é isso. A Operação Lava Jato não corre risco se o Procurador-Geral da República for o Augusto Aras ou for a Raquel Dodge. Existe uma coisa chamada independência funcional. Isso é garantido a todos os procuradores da República. Ele não pode ser tirado do cargo dele por ninguém, a não ser que tenha cometido uma falta e venha a sofrer um processo. Mas se ele quiser continuar
continuar investigando o que ele quiser, ele tem atribuição para isso. Se tiver dentro da competência, ele vai investigar, seja lá qual for, qualquer um dos procuradores. Então a questão é justamente uma questão aí, entre aspas, sindical, é uma questão que está mais remetida ao bolso do que a essas ideias todas que estão sendo propagadas, né? A escolha do Procurador-Geral da República é do presidente, com a sabatina do Senado, não precisa realmente ser escolhido pela lista tríplice. O Augusto Aras é alguém que não tem liderança dentro do Ministério Público, mas ele tem uma função que é muito importante. Aliás, são duas as prerrogativas do Procurador-Geral da República. A primeira, ele tem a caneta, é a única caneta no país que pode processar o presidente da República. E a segunda, ele vai atuar em nome do Ministério Público Federal no Supremo Tribunal Federal. Aí nós podemos até dizer e ver daqui a um tempo se haverá ou não um alinhamento com as questões defendidas pelo governo, nessa defesa que ele fará do Ministério Público Institucional no Supremo Tribunal Federal. Agora, ele senta ao lado do ministro Dias Toffoli. É meio estranha a explicação dada, que o que motivou foi o respeito aos produtores rurais para que o presidente escolhesse Augusto Aras para ser Procurador-Geral da República. E não vem com essa história aí de tradição. Tradição do quê? Dos governos do PT. E aí eu incluo até o Michel Temer, que fazia parte da chapa de Dilma Rousseff. Apenas de 2003 para cá. Não tem tradição nenhuma. A tradição é de 50, 60, 100 anos. Mas vamos ouvir o presidente Bolsonaro ao confirmar o nome de Augusto Aras. De qualquer maneira, qualquer nome que eu indicasse, né, eu sofreria ataques. Não basta apenas, né, ter alguém lá que combata a corrupção. Tem que também ser sensível a outras questões. Como é que ficaria alguém que tivesse uma visão muito radical na questão ambiental? Como é que ficaria, por exemplo, o agronegócio no Brasil? A partir da aprovação no Senado, né, publica o nome dele como aprovado. Se ele quiser, a partir daquele momento, ele se declara divorciado de mim. Olha, Zé Paulo, tem uma visão pragmática aí no meio empresarial, e não só do agronegócio, mas aqueles empresários ou mesmo profissionais no mercado que estão tentando fazer uma ponte entre investidores locais, mas especialmente investidores internacionais, e todo esse pacote de infraestrutura, concessões, privatizações, que no final das contas é a grande âncora que o governo espera lançar para reforçar a retomada da economia, né? Quem sabe até o final do ano. Ontem apareceu uma visão pragmática de alguns empresários de dizer assim, olha, esse alinhamento do Aras com o Tarcísio de Freitas pode revelar ali uma predileção ou uma intenção do procurador de agilizar os processos que acabam impedindo, com licenças. Outro dia o Rafael estava falando aqui do que acontece quando o Ministério Público tenta impedir tudo quanto é obra aqui em São Paulo. Isso acontece no Brasil inteiro. Então tem uma visão pragmática aí que está querendo escapar da política, dizer o seguinte, olha, se tiver um procurador que agiliza esses processos, que cria uma cultura, inclusive ele fala isso, que cria uma cultura de segurar esse ímpeto de muitos procuradores que querem impedir por impedir, e assim várias obras e projetos ficam parados no Brasil. Então, para variar, os empresários têm uma visão pragmática, eles estão contando com isso. Os consultores e profissionais que fazem essa ponte com os investidores também acham que isso pode ser relevante. Agora, só o tempo vai dizer se ele não tem liderança no Ministério Público, como o Pedro está destacando aqui, será que ele vai conseguir promover essa mudança de cultura? Será que ele vai conseguir inibir os exageros? Porque, claro, tem coisa que realmente precisa ser revista, mas nenhum procurador tem muito exagero. Faz isso, acho viu, que ele não consegue. Acho não que consegue. ele pode não conseguir controlar toda a categoria, é evidente, ninguém consegue em ambiente nenhum de trabalho, mas acho que a mensagem que ele pode passar é uma mensagem de que o Ministério Público não necessariamente deve ser um inimigo de uma parcela da sociedade. Eu, semana passada, fui participar de um evento imobiliário aqui em São Paulo e havia uma reclamação quase que generalizada sobre a atuação do Ministério Público local, no caso aqui de São Paulo, né? Mas acho que isso pode ser utilizado também, a gente pode transbordar isso para todo o país. Havia uma reclamação quase que generalizada sobre a tentativa do Ministério Público de barrar basicamente tudo aquilo que acontece em São Paulo. Então,
Teve um empresário lá que deu um exemplo e foi muito aplaudido por outros empresários também, por razões óbvias. Ele está com uma obra embargada há 8 anos em São Paulo. Nossa. 8 anos. Não há nada que justifique uma obra embargada há 8 anos em São Paulo. Dizia o empresário, é claro que isso precisa ser checado, que ele tinha até então todas as licenças necessárias para tocar um condomínio de prédios aqui em São Paulo. Em determinado momento, um promotor pediu algo que não estava no escopo daquilo que era considerado necessário, nem pela prefeitura, nem pelo governo do estado, nem pelos órgãos ambientais para ele tocar o condomínio. O fato é que ele tinha um investidor americano para ajudar a tocar a obra, o investidor americano foi embora e ele está com essa bomba na mão até agora. Aí foi muito aplaudido no ambiente em que nós estávamos. É um desses parques lineares, né, Rafael? Não necessariamente, não era no Mas parque tem problemas também aí, né? Porque muitos deles se valeram aí da legislação anterior e foram surpreendidos depois de já ter começado o investimento com uma nova legislação que não permite, né? Então, o fato é que, estou dando um exemplo local aqui em São Paulo, acho que para tentar entender o que o presidente dizia quando ele falava na necessidade de escolher alguém que não seja um xiita ambiental, na necessidade de escolher alguém que não atrapalhe o agronegócio. É claro que ninguém quer ali um procurador-geral da República que esteja casado com o presidente da República. Aliás, o presidente usou uma expressão infeliz ontem, né? Para dizer, pode até ser que depois da sabatina a gente se divorcie. Não vai se divorciar porque não há casamento, não há vínculo entre eles. Não é? Embora o presidente possa até acreditar nisso, como outros presidentes acreditaram quando fizeram indicações para ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Né? Acho que nessa relação, né, Rafael, entre o presidente e o chefe da Procuradoria-Geral da República, a relação de confiança que parece ter se estabelecido é fio do bigode. Não há nada que, como é que eu diria, que autorize o presidente ou a qualquer pessoa a imaginar que o novo PGR vai prestar obediência ao presidente da República. A Raquel Dodge está aí para provar isso, não denunciou o Temer? Está aí para provar isso, exatamente. Foi escolhida pelo Temer e denunciou o Temer. Janot, durante o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, enfim, há uma série de exemplos. Agora, o que nós temos no Brasil, assim, é aquela coisa de que nas relações de poder não existe espaço vazio, né? A Constituição da República deu muito poder aos procuradores, ao Ministério Público de uma maneira geral, mas eles ocuparam um poder ainda maior, né? Você vê que de lá para cá eles viraram investigadores também, de lá para cá eles, tanto quanto polícias, eles também têm equipamentos de grampo telefônico, de lá para cá eles foram ocupando o espaço. A lista tríplice deslocaram até a imprensa, né? Não era a imprensa o quarto poder? Hoje é o Ministério Público, sem dúvida. Hoje é o Ministério Público. E eles adotaram, então, uma prática cada vez mais frequente das chamadas recomendações. Eu não estou nem falando ainda daqueles termos de ajustamento de conduta, né? Que eles acabam provocando. Mas eles chegam a fazer, eu recebi esses dias, eu estou com um documento, ainda estou lendo, um documento longo do Ministério Público do Estado do Pará, que eles fazem uma série de recomendações ao governo na área ambiental, que é assim, é um programa de governo. E é assim, ou faz isso, ou no prazo de 5 dias, ou não sinaliza que fará isso no prazo de 5 dias e executa no prazo de 15 dias, ou nós vamos mover o devido processo judicial. Ou seja, ou você faz o que eu quero, ou eu vou tornar a sua vida um inferno. É basicamente isso o que diz esse documento endereçado às autoridades do governo. Então, é uma coisa assim, que em alguns momentos eles chegam a pretenderem, né, governar, determinar ações de governo, e frequentemente atropelando a representatividade necessária, que é a do voto. Né? Eles não foram votados para isso. Né? Se querem exercer o poder, façam como Dallagnol disse que faria, segundo uma dessas últimas revelações aí das conversas, da troca de mensagem. Né? Ele tinha lá um projeto político, tá certo. Quer ser senador, quer ser deputado, largue o Ministério Público e mude de profissão. Agora, não dá para querer pretender governar não tendo sido eleito para isso.